Andresa. Tem feriado novo na quinta, professor? Tem, já é Semana Santa, né? Quinta-feira agora já é Semana Santa. É feriado, pode for? É. Ah, tá. Sexta, quinta e sexta. Isabelle, Juliana, Marcos, Maria Júlia, Mirella, Raquel, Bom dia, professor. Thaís e Vitória. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande encontrá-los, né? Vamos hoje seguir com a nossa matéria, né? E hoje nós vamos dividir nossa aula em duas partes. Nós hoje vamos concluir o estudo dos crimes contra a administração da justiça. Só para lembrar, né, que nós tivemos a prova, tivemos feriado, nós fomos até o artigo 349A antes da prova. Hoje nós vamos concluir o estudo dos crimes contra a administração e nós faremos a aula em duas partes. Na primeira parte, Isabelle, Andresa e todos os demais, eu vou passar muito rapidamente, porque são crimes que são menos relevantes, até porque eles são quase que autoexplicativos. A gente vai ver na primeira parte agora, do 350 ao 354, do 351 ao 354, eu vou passar muito rapidamente, porque eles são mais ou menos autoexplicativos. E depois a gente avança para a segunda e mais importante parte da aula, a partir do 355. Pode falar, Roberto. Professor, eu acho que na última aula a gente foi até o 346, não? Não, acho que a gente chegou a falar... foi. Você tem toda Professor, nas minhas anotações também está até o 3... Toda razão. Realmente foi. Na outra turma que eu avancei um pouco mais. Tem razão. Nós vimos até o 346, sem problemas. Então, hoje a gente vai ver a partir do 347, na verdade. A gente vai ver hoje do 347 em diante. Você tem toda a razão. O artigo 347, ele é um artigo dos mais importantes, porque, primeiro, ele é um artigo muito mais comum do que a gente imagina do ponto de vista prático, né? É um artigo relativamente recorrente do ponto de vista prático, e a gente vai ver que ele personifica, Roberto, de forma muito clara a real intenção de todo esse título, né? A gente vai perceber que eu tenho nos crimes contra a administração da justiça, como nós já conversamos, o foco, o objetivo é a proteção da estrutura judiciária, né? É a proteção dessa máquina judiciária da forma mais ampla possível. Então, o artigo 347, ele exemplifica muito bem, né, essa realidade. Veja o que ele nos diz aí. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, coisa ou pessoa com o fim de induzir erro a juiz ou perito. Alguém mexe na cena do crime? Exatamente, né? E aí, já que você falou em crime, vamos avançar logo, Roberto, para o parágrafo único, que a gente faz a análise mais completa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, veja, sobre determinado aspecto, nada é mais importante para uma estrutura processual, quer processo civil, quer processo penal, do que a prova. Sobre determinado aspecto, o recheio da prova, os elementos de informação, os elementos probatórios, Roberto, representam
o elemento mais importante de um processo. Porque é através deles, né, é através desse conjunto de informações que o juiz vai ter condições de se posicionar, analisar o direito e tomar a decisão. Então, preservar, manter íntegra a estrutura probatória representará, sem dúvida nenhuma, um elemento fundamental para que eu possa ter uma boa prestação jurisdicional. Então, o artigo 347 tem como objetivo a proteção dessa integridade da prova, por reconhecer que quanto mais eu preservar a prova, e aqui a prova no sentido mais lato, né, o local do crime em si, mais documentos e outros elementos quaisquer de informação, representam um meio para que eu possa efetivamente garantir que a jurisdição será prestada de uma maneira adequada. Então, a prestação da jurisdição, ela representa efetivamente uma ideia muito concreta de que a gente vai ter a garantia da boa prestação de um direito. Então, é por isso que a preservação da prova passa a ser vista como um elemento central e fundamental para garantir a própria administração judiciária como um todo. Então, o que ele fala aqui? Veja, inovar artificiosamente. O que a gente vai traduzir? Como é que nós vamos traduzir a expressão inovar artificiosamente? Aqui nós vamos utilizar como lógica, eu estou, como o Roberto indicou, modificando. Mas vai além disso, Roberto. Eu estou modificando o local do crime, mas eu estou alterando um documento. Eu posso estar alterando uma pessoa. Né? Imagina, por exemplo, que eu uso uma maquiagem para disfarçar os vestígios de uma agressão, porque ele está falando o quê? Inovar artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Então, isso vale para quando eu efetivamente trabalho ali para alterar o local do crime, mas também quando eu trabalho para alterar, por exemplo, um documento, para quando eu trabalho para alterar uma pessoa. Imagina que eu faço uma alteração de uma apólice de seguros, de um contrato, ou mesmo a edição de um vídeo. Então, eu posso ter isso aqui, por exemplo, quando eu tomo ali, Fátima, uma gravação de um circuito interno de televisão, um circuito interno de vigilância, Ana, eu não estou vendo ninguém aqui requerendo, está completamente livre aqui para o acesso. Inclusive, eu já programei aqui o Meet, Ana Luísa, que eu não preciso nem autorizar, entendeu? Eu não preciso mais autorizar. Vocês entram de forma automática. Vocês tiveram alguma dificuldade de entrar? Né? Eu não sei realmente porque o link permanece o mesmo. Né? Talvez seja alguma coisa especificamente na conexão da pessoa. Porque, repito, eu não tenho mais nem como controlar o acesso de vocês, eu preferi deixar livre. Gabriel, seja bem-vindo, querido. Nós não começamos agora, estamos vendo o artigo 347, tá certo? 347. O que nós temos, então, aqui? A gente pode exemplificar o 347, por exemplo, pela modificação, a edição que eu faço na imagem de um circuito interno, por exemplo. Então, imagina que eu pego ali as gravações feitas no circuito de vigilância interna, né, naquelas câmeras internas, e eu edito, Roberto, para alterar alguma coisa, para apagar alguma coisa. E isso seria um exemplo do 347. Mas antes de te ouvir, Roberto, só para a gente fechar uma ideia importante. Vejam, vou transcrever de novo aqui o artigo. Vejam que ele faz aqui, deliberadamente, uma divisão, né? Ele faz uma divisão entre essa inovação realizada no âmbito do processo civil e essa inovação realizada, veja aí o parágrafo único, no âmbito do processo penal. Então, ele claramente diz o seguinte: se você inova artificiosamente, se você modifica a prova, se você adultera a prova,
independentemente da natureza da prova. Isso sempre será crime. A diferença é, quando eu estiver envolvendo o processo penal, como diz aí o parágrafo único, a pena será maior, a pena será aplicada em dobro. Então, claramente aqui, ele vai sinalizar a ideia de que é mais grave, né, é extremamente mais grave, quando eu tenho um contexto de alteração advindo, realizado no âmbito de uma investigação criminal. Então, ele deixa aqui muito claramente a ideia de que há uma graduação no olhar dele quando a gente trabalha com inovações artificiais feitas dentro de um cenário criminoso. Né? Diga, Roberto. Professor, fraude, tipo, alterar documento contábil para enganar um perito. Não, aí cai aí, não cai? Cai aqui. Agora cai, aí vai depender, Roberto, a tua pergunta é muito interessante, e vai depender, eu estou querendo enganar que tipo de perito. Olha que interessante. Vamos imaginar que eu e você temos uma determinada ação judicial, civil, porque nós éramos sócios de uma empresa e estamos brigando por alguma coisa dentro da empresa. Eu digo que você tomou alguns bens meus, mal administrou a empresa, ou questões societárias quaisquer. Então, essa perícia contábil está sendo realizada ou será realizada no âmbito de uma ação puramente civil, de reparação de danos, por exemplo, ou de dissolução de sociedade comercial. Eu estou no caput. Mas imagina que eu estou fazendo isso dentro de uma ação penal, por exemplo, Roberto, que apure um crime contra a ordem tributária, ou um crime contra o sistema econômico, contra o sistema financeiro, ou um crime de natureza falimentar, né? A lei de falências traz lá um capítulo de condutas criminosas. Aí eu estaria no parágrafo 1. Tá? Então, quando para a gente usar uma expressão mais didática, quando eu vou maquiar a contabilidade da minha empresa, visando, por exemplo, prejudicar uma futura apuração de haveres, uma futura apuração de créditos, eu estou aqui também. Né? Nós temos um caso conhecido no Brasil, muito conhecido, Gabriel, que foi aquele caso da Isabela Nardoni, né? Um caso muito famoso há uns anos atrás, e o pai e a madrasta foram condenados não apenas pelo homicídio da pequena Isabela, mas também por fraude processual. Não sei se vocês se recordam, Karen, seja bem-vinda. Eu não sei se vocês se recordam, mas nós tínhamos ali uma indicação, eles sugeriram como tese principal de defesa a ideia de que teria havido uma terceira pessoa, né, teria entrado uma terceira pessoa no apartamento. Então, eles modificaram o local do crime para gerar na polícia ou gerar na perícia criminal a ser feita a ideia de que haveria um terceiro, né, haveria uma terceira pessoa que, de alguma maneira, estaria ali praticando aquele determinado fato. E, obviamente, depois isso não se confirmou, ao contrário, confirmou-se que houve a alteração. Né? Então, é um crime, repito, relativamente comum, o que a gente vai ter sempre. Agora, uma questão interessante, ainda sobre o 347, é que ele só existe, isso é importante que a gente entenda, Gabriel, que só existe na modalidade dolosa. Ele não existe na modalidade culposa. Tá? Então, o crime de fraude processual tem que haver o dolo, tem que haver a intenção. Eu não o admito na modalidade da culpa. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, sim, Bruna, nós ainda estamos nos crimes contra a administração da justiça, tá? Nós estamos vendo agora o 347, nós vamos finalizar o estudo dos crimes contra a administração da justiça na próxima terça-feira, já que quinta-feira agora é feriado. Terça-feira que vem, a gente vai finalizar esse estudo. Então, vejam só, é relativamente comum, é muito possível, Roberto, a gente imaginar a cena de alguém que inadvertidamente, sem intenção, sem dolo,
vai e altera aquele local do crime. Imagina, por exemplo, uma pessoa da limpeza de uma empresa, né, que chega e altera ali o local, ou mesmo pessoa de limpeza doméstica, uma secretária doméstica que venha, sem saber que ali ocorreu um fato criminoso, sem saber que ali havia uma prática criminosa, uma camareira de hotel, né, alguém de alguma empresa que trabalhe no setor de manutenção ou no setor de limpeza. Então, ele não admite efetivamente qualquer possibilidade de conduta culposa. Exato, Fátima. Quando a gente trabalha com os crimes contra a administração, o único que vai admitir realmente a modalidade culposa é o peculato, e mesmo assim com aquela variante, né, com aquela condição, na verdade, que nós conversamos aqui, que é o peculato culposo. Lembra que eu expliquei para vocês, você se lembrar dessa expressão, ele é o que eu chamava de peculato do azar, né, porque eu só vou ter a prática do crime de peculato culposo se e somente se eu perceber que nós vamos ter a prática de uma outra conduta por alguém, né? Então, a gente só vai ter realmente a prática do peculato culposo se a minha negligência como funcionário público acabou por favorecer, de alguma maneira, a prática de um terceiro agente. Pode falar, Roberto, por favor. Professor, no caso aí, do exemplo que o senhor citou, o pessoal da limpeza lá que alterou a cena, tá certo? Seria atípico, então? Seria atípico. Eu estou pressupondo aqui, Roberto, claro, que eles agiram de forma culposa, ou seja, foram até imprudentes, mas não havia ali o dolo, a intenção da modificação deliberada daquela estrutura para prejudicar, para comprometer uma futura apuração, tá certo? Por exemplo, vocês devem estar acompanhando, aqui eu não vou fazer nenhum juízo de valor, que isso fique claro, porque não conheço os detalhes do caso, não conheço a investigação, não conheço o processo, mas eu vou só tomar um caso que tem tido uma certa repercussão nos últimos dias para exemplificar o que eu estou falando. Vocês devem ter visto na imprensa, isso tem sido noticiado praticamente todos os dias, a morte daquele garoto, Henry, no Rio de Janeiro, né, um garotinho de 4 anos, que estava na casa da mãe, um padrasto, e chegou ao hospital já sem vida. A polícia está investigando o que aconteceu ali, e uma das pessoas que foram ouvidas, Roberto, foi a empregada da casa, que ela disse que chegou no outro dia, nada sabia sobre a morte da criança, e ordenou a casa, limpou a casa, como ela fazia sempre que chegava ali naquele domicílio, né? Então, veja, se a gente imaginar, repito, eu não conheço os detalhes, nem estou fazendo qualquer tipo de juízo de valor ou especulação, mas apenas com base nessas informações, Karen, se a gente realmente imaginar que aquela senhora chega naquela casa, né, sem saber que na madrugada anterior tinha havido ali o evento com aquela criança, né, que acabou, repito, infelizmente vindo a óbito, e ela limpa a casa, limpa ali o chão, limpa ali o quarto onde a criança teria se acidentado ou qualquer outra coisa, conduta completamente ausente de dolo, né? Ausente completa de qualquer dolo. Exato, Gabriel. A polícia está avançando nas investigações. As lesões que a criança sofreu são lesões que, a princípio, seriam incompatíveis com a mera queda, né? Com a mera caída ali dele. Vamos ver aí o que a polícia vai avançar. Mas eu estou pegando apenas esse exemplo como um bom exemplo do que a gente está vendo aqui, ou seja, o 347 exigiria a intenção, Roberto, de realmente prejudicar, ou seja, eu estou inovando, alterando aqui o local do crime, eu estou lavando aqui as roupas da pessoa, eu estou lavando a roupa de cama, eu estou alterando aqui a gravação feita naquele circuito interno, estou apagando uma parte, estou editando uma parte para deletar aquela informação, dolosamente. Então, 347 tem, repito, essa dimensão dolosa.
Tá? Nós vamos ver agora dois crimes que são crimes até parecidos entre si, mas que têm efetivamente um ponto de diferença muito claro. Né? Nós vamos falar do artigo 348 e 349. O artigo 348, ele define o crime de favorecimento pessoal. Crime de favorecimento pessoal no artigo 348. E o que ele nos diz aí? Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade, autor de crime a que a pena é combinada pena de reclusão, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º, se o crime não é se ao crime não é combinada a pena de reclusão. Vamos entender aqui o seguinte. Primeiro, nós vamos lembrar de algo que eu já falei até para vocês em outros contextos. O legislador penal, ele nem sempre, Isabelle, ele vai trabalhar com uma linguagem, Samuel, estritamente técnica. O legislador penal, Sarinha, ele muitas vezes se utiliza de uma linguagem mais didática, por assim dizer, do que técnica. E por que ele faz isso? Porque a lei penal, sobretudo a lei penal que define crimes, que cria crimes, ela tem como destinatário maior a sociedade. Quando o legislador penal cria aqueles crimes, ele está mirando, Roberto, na sociedade, não é no aplicador técnico da lei. Claro que essa lei será manipulada, digamos assim, será utilizada pelos técnicos, né, pela polícia, pelo Ministério Público, pelo advogado de defesa, pelo juiz criminal. Claro que esses técnicos, eles irão trabalhar com essa lei. Mas o destinatário maior, o destinatário final, Karen, da lei penal, é a sociedade. Porque, afinal de contas, o que a lei penal faz? Diz, olha, não pratique esse fato. Não realize essa conduta. Não faça isso, porque isso, efetivamente, compromete, eu tenho o potencial de comprometer um determinado valor jurídico. Então, exatamente para tentar ser mais didático, é que o legislador, muitas vezes, repito, utilizar-se-á de uma linguagem não rigorosamente técnica. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque, veja só, Roberto, na hora que a gente fala em autor de crime, se nós formos rigorosamente técnicos com base na estrutura do processo penal, eu só posso afirmar que você é autor de crime depois que vier uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Lembra do princípio da presunção de inocência. Então, somente após o trânsito em julgado pleno, integral, é que eu vou ter condições efetivas de gerar essa declaração. Então, eu só posso cravar, Caroline, fulano é autor de crime, repito, dentro de uma linguagem técnica lá do processo penal, quando tiver um processo, uma condenação e o trânsito em julgado dessa condenação. Só que aqui, no artigo 348, o legislador penal está falando para a sociedade. O legislador penal está falando em geral. Ele está dizendo, não é assim não. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, esse autor de crime é alguém que ainda pode estar sendo investigado, é alguém até, Roberto, que sequer investigado ainda está. Então, o que ele traz aqui no 348? O crime se caracteriza quando eu, Juliana, protejo, auxilio, ajudo alguém a se livrar da polícia e da justiça. Para te usar uma linguagem bem didática. O crime do 348 é quando eu estou auxiliando, colaborando para que alguém se livre da atuação da polícia, da atuação da justiça. É isso que nós temos no 348. Primeira informação importante, a exemplo do que a gente acabou de ver no 347. Preciso agir com dolo.
Esse crime não existe na modalidade culposa. Aqui, Fátima, a gente volta para aquela tua pergunta. Não há possibilidade de modalidade culposa aqui. Preciso agir com dolo. Portanto, eu preciso ter consciência, Roberto, de que aquela pessoa deve algo à polícia ou à justiça criminal, e eu trabalho, Gabriel, para auxiliar que ele venha a se ausentar, se livrar daquela determinada responsabilidade. É qualquer tipo de auxílio, auxílio financeiro, ou seja, eu posso praticar esse crime deixando que aquela pessoa fique escondida na minha casa, cedendo meu sítio no interior para que ela se esconda lá, emprestando meu carro, dando dinheiro. Tudo isso representa o crime do artigo 348. Então, veja, quando ele fala aqui em autor de crime, que isso fique muito claro, é autor de crime no sentido de que o agente vai efetivamente trabalhar com aquele que está sendo ainda investigado, aquele que já é réu, ou mesmo aquele que já está sendo condenado. Eu posso, inclusive, imaginar a prática desse crime, Ana Luísa, se o agente sequer está sendo investigado ainda. O crime já vai existir. Explicando melhor isso, uma pessoa pratica um crime qualquer, mata o marido, mata a esposa, pratica um roubo a banco, alguma coisa. Me procura e diz, Rafael, eu acabei de matar o fulano. Rafael, eu acabei de roubar o banco tal. Me ajude. Eu digo, na hora. Vamos fazer o seguinte, fique aqui em casa durante 2 semanas até que a poeira baixe e a polícia esqueça esse fato. Veja, aquele agente, Roberto, não está sendo nem investigado ainda. A polícia, muitas vezes, não sabe nem da ocorrência do fato. Mas se eu já o auxiliar, repito, com dolo, sabendo de que eu estou ali auxiliando aquela determinada pessoa, com essa intenção, eu vou praticar crime. Claro que o 348, insisto, só existe na modalidade dolosa, ele não existirá na modalidade culposa. Então, por exemplo, imagina que alguém me procura e diz assim, eu já te ouço, viu, Juliana? Alguém me procura e diz assim, Rafael, olha, teve uma inundação lá em casa, estourou lá a tubulação de água e eu vou precisar sair de casa por 1 semana, está uma loucura lá em casa, tudo molhado, vou precisar fazer uma obra, eu posso ficar na tua casa por 1 semana? Eu digo, na hora, venha estar aqui, garantida aqui a sua hospedagem. Veja, Alberto, nesse caso, eu até posso sinalizar em alguns casos uma certa imprudência da minha parte, porque eu sei que, na verdade, aquele cara pode estar falando, não está falando a verdade, mas eu não responderei pelo crime. O crime aqui exige o dolo, ou seja, a plena consciência do agente de que está auxiliando alguém que, aspas, deve à justiça criminal. Pois não, Juliana? Professor, e se for alguém da família? Um parente, irmão, mãe, pai? Juliana, o Código Penal, ele previu expressamente essa situação. Veja o que nos diz aqui o parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge, aqui a gente vai incorporar, claro, o companheiro lá da união estável, ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Então, ele traz expressamente aqui a resposta à tua pergunta. Aqui, Juliana, a tua pergunta é muito importante, porque a gente percebe claramente de que o legislador penal, ele colocou na balança 2 valores. E o que ele coloca aqui, Juliana? Ele diz, olha, de um lado existe o valor preciso proteger a administração da justiça. Mas do outro lado existe o valor o quê? Valor família. Então ele vai efetivamente desequilibrar isso aqui e vai dizer, olha, entre a preservação, a proteção, a salvaguarda da administração da justiça e a preservação, a proteção, a salvaguarda da família, claro, vai prevalecer a família. Então, quem está prestando auxílio é o ascendente. Veja aqui, Juliana, que ele não limitou, tá certo? É ascendente em qualquer grau. Estou falando aqui de pai, de avô, de bisavô, de tataravô, do pai do tataravô, que não sei o nome, né? Não tenho a menor ideia de como é que chama-se o pai. Eu acho que nem se preocupou em criar um nome que ninguém conheceu, o pai do seu tataravô, né? E a mesma coisa para filho, neto, bisneto, tataraneto e o filho do tataraneto.
Vamos imaginar, inclusive, Juliana, que se eu estiver auxiliando o pai do meu tataravô, eu mereço um prêmio, eu mereço ter uma responsabilidade criminal. Tenho que levar, Roberto, esse cara para o circo, né, na verdade, do que para a justiça criminal. Aí eu acho que por isso que a gente não precisa se preocupar muito. Mas veja, repito, aqui claramente, o que o legislador está me dizendo é, cara, eu não tenho como punir alguém que está protegendo, que está preservando, que está auxiliando, que está de alguma forma colaborando para que aquela pessoa se livre da responsabilidade penal, sendo seu próprio filho, sendo seu irmão, né, sendo um agente dessa natureza. Então, se eu dou um dinheiro para o meu filho fugir, se eu auxilio o meu pai a deixar a cidade, se eu encontro a casa de um amigo para que meu irmão fique escondido durante um tempo, a minha conduta é completamente atípica nesse sentido. Aqui, repito, claramente o que o legislador penal faz é uma escolha. Ele privilegia, né, de forma muito expressa a família em detrimento da administração judiciária como um todo. Né? Ele vai ter realmente essa atuação sendo muito clara nesse sentido. Agora, veja, até para a gente fechar essa ideia, Samuel, e avançar para o próximo artigo. Eu estou protegendo aqui, eu estou auxiliando, eu estou colaborando a pessoa, ou seja, eu estou ajudando aquele agente, tá? Não, Gustavo, eu confesso que não, eu não vejo dessa forma, porque realmente, veja só, será que a gente teria como tipificar, como rotular como criminosa a conduta do pai que está auxiliando um filho? Sabe assim, você imaginar que um pai deu ali um dinheiro para o filho fugir? Eu não consigo visualizar dessa maneira. Claro que aqui a gente vai ter sempre aquela discussão sobre a importância dos valores sociais em detrimento dos valores familiares, né? Caroline, repito, eu entendo muito os questionamentos de vocês, tanto do Gustavo quanto o seu, mas a gente vai ver, inclusive a gente vai voltar a falar disso já no próximo título que nós vamos estudar, que são os crimes contra a família, especificamente, que o legislador vai reconhecer que os traços familiares, eles são traços, e os vínculos, na verdade, familiares, são vínculos muito fortes, né? Eu não consigo ver efetivamente esse raciocínio. Eu tenho eu compreendo muito bem o olhar do legislador na hora que ele diz, não, eu não posso ignorar esse tipo de vínculo familiar. Seria, na visão do legislador, um exagero dizer, não, o pai que não entregar o filho à polícia, o pai que de alguma forma colaborar o filho à polícia praticará crime. Esse eu acho até ofensivo do ponto de vista, a gente percebe o espírito democrático que a legislação penal também não pode deixar de observar. Né? Repito, eu entendo muito fortemente os argumentos e a dúvida de vocês, mas não vejo nem como ultrapassado, nem vejo como um excesso do legislador. Né? Ele claramente coloca aqui, porque veja só, ele tem aqui dois valores, é importante, até para a gente fechar essa tua pergunta, Caroline, que é muito boa, que a gente tenha em mente qual é o bem jurídico que está em jogo. O que é que a gente define como bem jurídico? O bem jurídico é o objeto, é o valor social que está sendo protegido. Por exemplo, lá no homicídio, qual é o bem jurídico? É a vida. Na lesão corporal, a integridade física. Qual é o bem jurídico desses artigos que nós estamos estudando aqui? É a administração da justiça. Então, ele aqui colocou a administração da justiça e o vínculo familiar dentro de uma balança e viu que esse valor familiar acaba pesando com mais vigor em relação a isso. Diga, Roberto. Professor, obrigar os pais a entregar o filho, por exemplo, poderia até, não sei, atentar contra a dignidade humana dos pais? Eu acho que sim, Roberto. Eu acho que
a gente está... A Ana Luísa faz um comentário aqui muito interessante. Acho que no momento em que a mãe vê o filho em desespero, prestes a ser condenado, ela é capaz de qualquer coisa, é um peso muito grande para que... Exatamente, Ana, eu vou nessa linha, quer dizer, eu fico imaginando, né, você jogar um peso emocional para que a família tenha que arcar com isso. E aqui, até para a gente aprofundar um pouco mais essa análise, o Estado não está dizendo, e isso é importante, o Estado não está dizendo que não vai ter como responsabilizar aquele agente. Que ele use de todo o ferramental, né, previsto na legislação para responsabilizar. Ou seja, eu posso prender aquele agente numa prisão cautelar, eu posso produzir prova contra ele, eu posso eventualmente condená-lo. O que se está dizendo aqui é apenas que eu não posso tomar como criminosa a conduta de um familiar próximo, né, ascendente, descendente, cônjuge, irmão, que de alguma maneira auxiliou aquele outro. Não é que eu não estou tendo condições de responsabilizar. O Estado continua com a plena capacidade de responsabilizar aquele agente. Apenas ele não vai contar com o auxílio. Caroline, a Caroline pergunta o seguinte, então o empresário que escondeu o Adriano na Nóbrega, ou o sócio que deu dinheiro para o homem que matou o namorado e os pais da filha, estão sendo processados? Eu não tenho como lhe afirmar, Caroline, que estão sendo processados. Agora, eu tenho como lhe afirmar que eles podem ser processados. Porque, veja, se eu tenho uma relação apenas de amizade, ou se eu sou parente não naqueles graus, imagine, por exemplo, um primo, imagine um tio, o crime existirá, certo? Então, se eu protejo, se eu auxilio, por exemplo, um primo meu, ou se eu auxilio um tio a se livrar da atuação da justiça, o crime vai efetivamente existir. E, no teu caso, por exemplo, vamos imaginar, repito, eu não sei se há responsabilidade, mas vamos imaginar que alguém emprestou uma fazenda, uma casa, para o Adriano da Nóbrega se esconder da polícia. Aquele que emprestou, sabendo de quem se tratava, vai responder, sim, pelo crime de favorecimento pessoal. Né? Pelo menos deve responder. Tá? Professor? Pode dizer. Primos que foram criados juntos pelos mesmos pais. Tá? Por exemplo, morreu o irmão meu faleceu, os pais, o irmão meu e a esposa, e eu estou criando os filhos desde criança, os filhos deles, como se fossem meus. Então, junto com os meus filhos. Tá certo? Esses primos aí, eles podem ser considerados irmãos para esse caso? A tua pergunta é muito interessante e ela nos obriga a dar um passo atrás na teoria. Porque, veja só, no direito penal, nós não podemos utilizar a chamada analogia in mala partem, né? Analogia incriminadora. Mas é possível, sim, que eu me utilize de analogias permissivas, analogias que sejam benéficas ao réu. Por exemplo, quando eu expliquei agora o parágrafo 2º, depois daquela pergunta da Juliana, eu falei expressamente, olha, o artigo está falando em cônjuge, mas nós vamos incorporar aqui o companheiro lá da união estável. Então, no caso concreto, se eu perceber, pelos meios de prova que eu tenho, que o vínculo ali existente é um vínculo análogo ao de irmão, pelas condições pessoais que aquelas pessoas foram criadas, e o seu exemplo é muito feliz, porque ele é muito objetivo, há um corte muito específico, ou seja, é um primo, mas os pais morreram, e ele foi criado como se irmão fosse. Nesse caso, eu entendo que sim, é possível a gente aplicar isso. Tá? Mas veja, não é porque simplesmente eu vou dizer, eu tenho uma relação muito forte com ele. Nós somos primos que convivemos muito. Não. O corte foi muito feliz de dizer, nesse caso, eu tenho sim uma relação que pode, por elementos objetivos, ser considerado análoga à de irmão, assim como, por exemplo, mesmo o artigo não falando em companheiro, mas eu vou ter que fazer uma analogia ao cônjuge. A gente tem que lembrar que essa norma aqui não é uma norma penal incriminatória, é uma norma penal permissiva.
Eu estou tirando a responsabilidade criminal. Daí porque eu posso, sim, usar a analogia. Mas eu quero reforçar, dentro do preciso corte que você fez. Ou seja, que eu tenho ali, efetivamente, uma atuação feita para trabalhar com uma estrutura, né, própria de um vínculo claramente associado, claramente análogo ao de irmãos. Tá? Agora, veja só, no 348, nós estamos falando na proteção da pessoa. No 348, nós estamos falando especificamente no auxílio, né, na proteção do agente, aquele agente que o Código Penal usa a expressão autor de crime ou criminoso, nós já entendemos em que contexto. Por que eu estou sendo tão enfático em falar que ele está auxiliando a pessoa? Porque veja aqui o que nos diz o 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Aqui é diferente. Aqui eu estou colaborando, eu estou auxiliando, eu estou ajudando o criminoso. Eu quero que vocês resgatem tudo que eu acabei de falar lá no 348, quando eu falava a vocês que a linguagem do Código Penal nem sempre é uma linguagem rigorosamente técnica. Então, quando ele fala aqui em criminoso, Karen, ele sai daquela linguagem técnica de que o criminoso é aquele que teve a sentença condenatória transitada em julgado, e ele quer que a gente interprete e compreenda criminoso aqui no sentido mais lato, né? Aquele que está sendo investigado, aquele que é réu de algum tipo de processo penal. Mas o que eu estou fazendo aqui? Aqui, Fábio, não estou ajudando a pessoa. Eu estou garantindo o proveito do crime. Então, aquela pessoa chega para mim e diz o seguinte: Rafael, eu roubei esse carro. A polícia vai estar atrás de mim. Eu posso guardar esse carro na tua casa por um tempo? Rafael, eu roubei uma lotérica, está aqui a grana. Eu posso efetivamente deixar essa grana na tua casa? Esse é o crime do 349. Eu não estou auxiliando que a pessoa em si fuja da polícia, se livre da polícia, não seja alcançada pela justiça. Eu estou protegendo o bem, o proveito, normalmente um proveito financeiro que ele teve aqui. Então, a primeira diferença, tanto é que veja, o crime anterior, qual é o nome em iuris, qual é o nome do crime? Favorecimento pessoal. Qual é o crime agora? Favorecimento real, real no sentido de res, de coisa. Lembra lá do direito civil, do direito das coisas, do direito real? É nesse sentido que a gente vai ter aqui o favorecimento real. Eu estou falando da coisa, especificamente, eu estou protegendo, preservando a coisa. Algo importante aqui, na verdade, duas coisas importantes eu te ouço, Roberto. Primeiro, aqui, Juliana, aquilo que você me perguntava agora há pouco, não existirá. Aqui não existe nenhuma isenção de responsabilidade para o parente que auxilie. E aí, Carolina e Gustavo, a gente volta um pouco àquelas questões que vocês tratavam, a gente vê aqui que o legislador tem um foco muito claro. É como se ele dissesse, olha, eu até entendo pai, mãe, filho, que protege um parente lá para não ser alcançado, mas eu não entendo o pai que guarde o dinheiro que o filho roubou. Eu não vou aceitar que o avô guarde o carro que o neto roubou. Então, aqui o legislador faz uma escolha muito clara. E se é para proteger a pessoa, beleza, você está livre. Mas se é para garantir que aquela coisa continue sendo não alcançada pela justiça, eu não tolero. Então, a isenção de responsabilidade criminal dada a ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmão, só vale no crime anterior, só vale no crime de favorecimento pessoal. Não valerá no crime de favorecimento real. E uma outra coisa, veja que ele exclui expressamente, fora dos casos de coautoria, né, e a receptação. Então, ele vai excluir aqui expressamente nos casos de coautoria ou receptação. Então, veja, eu e o Gabriel roubamos uma lotérica. Aí eu digo, não, Gabriel, eu vou ficar com dinheiro,
depois a gente divide. Isso não é favorecimento real, eu sou coautor do roubo. Né? Eu roubei um carro e vendi esse carro para o Roberto. Roberto, sabendo que a origem ali daquele carro era ilícita, ele responderá por receptação, não é por favorecimento real. Favorecimento real é quando eu guardo aquela coisa, eu protejo aquela coisa, apenas enquanto, digamos, a poeira baixa e eu vou te restituir. Né? Então, uma coisa... Aí o Gabriel pergunta o seguinte, uma coisa é saber e ficar calado, outra coisa é saber e ajudar a guardar. Exatamente. Se eu apenas tomo conhecimento, Gabriel, eu, teoricamente, enquanto eu não figurar... Veja só, Gabriel, eu sei que aquele agente roubou uma lotérica. Enquanto eu não for colocado ali formalmente como testemunha, aí a gente se lembra daquele crime de falso testemunho que nós já estudamos aqui, ou seja, no momento em que eu sou ouvido como testemunha, aí eu não posso ficar calado. Mas até lá, eu não tenho nenhuma obrigação de falar. Mas aqui não, aqui eu estou indo além, eu estou preservando, eu estou guardando aquela coisa, eu estou criando condições para que aquela coisa seja guardada. Pode falar, Roberto. Professor, o criminoso aí do 349 equivale ao autor do crime do 348? Equivale. É o mesmo raciocínio. Tá? Ele apenas não quis usar a mesma linguagem. Juliana, o crime permanece o mesmo. Tá? Juliana diz o seguinte, professor, e se a pessoa tiver vantagem ajudando o criminoso? Tipo, o criminoso rouba o carro e diz que se ficar na minha garagem, ele me dá uma porcentagem da venda do carro. O crime continua sendo o mesmo. Eu não me tornarei receptador por isso, nem sou coautor do roubo. O roubo já existiu. Eu não participei do roubo, certo? Eu continuo tendo crime de favorecimento real, e aí, quando o juiz for fazer a dosimetria da pena, ele vai considerar o fato de você ter recebido ali algum tipo de vantagem. Mas o crime permanece o mesmo crime, tá? A pergunta da Juliana aqui é importante para que a gente veja o seguinte, se de alguma maneira eu colaborei, né, como autor, coautor ou partícipe do crime anterior, eu respondo por esse crime anterior. Então, se eu prestei algum tipo de auxílio material, por exemplo, para o crime do roubo ao banco praticado, eu responderei pelo roubo ao banco. O crime de favorecimento real pressupõe que eu não tenha nenhum vínculo anterior, ou seja, eu não tive nenhuma colaboração com o crime anterior, zero colaboração, e eu estou colaborando agora, dando algum tipo de condição operacional, digamos assim, para a preservação daquele determinado bem. Tá? Então, esses são os dois elementos que a gente precisa entender. Não deve existir nenhum vínculo anterior que me vincule ao crime antecedente, eu estou apenas dando aqui algum tipo de guarida, né, de proteção. Se esse ato, Joana, será remunerado ou não, se eu terei algum tipo de vantagem ou não, não descaracteriza a natureza do crime de favorecimento real. Assim como também é importante a gente desenhar essa diferença em relação ao crime anterior. Porque no crime anterior eu vou excluir especificamente, eu vou excluir expressamente os parentes daquela graduação que nós vimos e os praticam. Sobre esses três crimes, alguma dúvida? Veja, eu quero ver com vocês agora alguns crimes, nós vamos na aula de hoje até o artigo 354, tá? Na terça-feira que vem, lembrando, na quinta-feira agora é feriado, pela Semana Santa, na terça-feira que vem, nós vamos finalizar o estudo dos crimes contra a administração da justiça a partir do 355. Mas hoje eu ainda quero ir até o 354, porque são crimes muito simples aqui. Tá? Então, eu vou agora mencioná-los e a gente vai perceber que eles são, Sara, quase que autoexplicativos. Então, eu vou ler com vocês aqui os capotes e, caso haja alguma dúvida, vocês me perguntam. Porque, repito, eles são muito simples. Veja o 349A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal e em estabelecimento prisional. Né? Então, a gente vai ter aqui
efetivamente a estrutura do crime próprio, né, de fazer ingressar no estabelecimento aquele determinado equipamento de comunicações. Isso aqui é muito comum, por exemplo, alguém que tenta entrar num presídio com um celular, né, ou joga por cima da muralha, ou usa um balão para levar aquele celular, aquele rádio para o presídio. 350, atenção, ele foi revogado pela nova lei do abuso de autoridade, né, a nova lei do abuso de autoridade revoga aí o artigo 350 de forma expressa, e aí, a partir do 351, nós vamos ter crimes que envolvem a figura do preso ou dos presos. E, repito, são muito autoexplicativos. Veja o 351, fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança. Que eu estou promovendo a fuga, estou criando condições para a fuga. Uma questão importante é o agente preso, Roberto, que foge, não pratica crime. Eu estou preso e, por meios próprios, fugir, eu não estou praticando crime. Eu, sozinho, né, ou ali com a colaboração ali dos outros presos, cavamos um túnel, pulamos o muro, zero crime. Eu, obviamente, vou ser preso novamente para continuar com a prisão que eu estava. Aqui no 351 é quem promove ou facilita, é o agente prisional que facilita, é alguém que suborna um agente prisional, ou seja, eu estou criando condições para que o preso em si fuja. Né? 352, evadir-se ou tentar evadir o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança usando de violência contra a pessoa. Então, veja, se eu estou fugindo e eu estou destruindo um muro, eu estou cavando um túnel, eu estou rompendo uma porta, a minha conduta é atípica. Agora, se eu estou fugindo e eu estou utilizando de violência contra a pessoa, aí eu teria o crime do artigo 352. Então, cuidado com essa sutileza. O 351 é aquele que auxilia, que facilita a fuga do preso. O 352 é o próprio preso, mas não simplesmente porque ele está fugindo, Karen, é porque ele está fugindo com um emprego de violência. Ou seja, na hora que ele faz aquele ato de maneira a realizar uma violência contra a pessoa, ele está aí no 252. 353, o crime de arrebatamento de preso, arrebatar preso a fim de maltratá-lo do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Aqui, Roberto, é aquela situação em que a população, por exemplo, ou alguns populares invadem a cadeia, tiram o preso para linchá-lo, ou o preso está sob escolta da polícia e eles conseguem tirar o preso daquela escolta para agredi-lo, para lesioná-lo, para linchá-lo. Entrariam aí, efetivamente, com essa determinada figura. Tá? A gente vai ter realmente esse lógico, essa lógica. E, finalmente, o último, que é motim de preso. Então, veja, do 351 ao 354, a gente tem figuras típicas muito simples. 354, amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou a disciplina da prisão. Então, fecha essa ideia e aí eu ouço o Roberto. Eu não vou criminalizar, eu não vou efetivamente responsabilizar criminalmente, Roberto, aquele agente que fugiu. O cara fugiu por fugir. Beleza, zero problema. Ele só vai praticar crime se, ao fugir, ele, de alguma maneira, empregou de violência contra a pessoa. Apenas no caso da violência contra a pessoa é que eu vou ter condições de responsabilizá-lo. Diga, meu querido Roberto, pode perguntar, por favor. Professor, no caso do 353 aí, quando tem morte, ali que ele diz que, além da pena correspondente à violência, é um concurso formal de crimes, é isso? É um concurso formal, exatamente. Ou seja, se eu, por exemplo, ao empregar aquela violência, né, eu gerei a possibilidade de uma lesão, ou mesmo, como você disse, um homicídio,
eu respondo por esse artigo, mais a lesão no grau que for, mais o homicídio. Tá bom? Queridos, não saiam agora que eu vou fazer a chamada e a gente já conversa finalmente. Professor, no caso lá de Manaus, que teve a rebelião, que morreu muita gente, seria enquadrado, o senhor se lembra? Lembro claramente. Seria enquadrado no artigo 354, né? 354, exatamente. Aí eu teria o motim, e sem prejuízo, aí eu resgato esse raciocínio da pergunta do Roberto, sem prejuízo de uma associação com outros crimes, ou seja, se eles realizaram motim, né, como foi o caso, chegaram a matar alguns presos, inclusive com uma barbaridade, com níveis de barbaridade, eu não quero nem recordar, né, de tão absurdo que foi, seria um caso de concurso, ou seja, eles responderiam pelo crime, né, em concurso com a violência, o grau de violência que, de alguma maneira, eles tenham praticado. Só um minutinho, estou finalizando aqui a chamada. Pessoal, como eu disse agora há pouco, né, na próxima quinta-feira nós temos mais um feriado, né, nós temos aí o feriado já da Semana Santa, então nós não nos encontraremos na próxima quinta-feira. Rezem, se cuidem, pelo amor de Deus, né, fiquem em casa se puderem, fiquem com as famílias. Na próxima terça-feira, nós vamos concluir o estudo dos crimes contra a administração da justiça. Eu não vou ver com vocês, e o Roberto, Karen, todos os outros, os crimes contra a administração das finanças. Por quê? Porque crimes contra finanças públicas pressupõem um conhecimento muito aprofundado de direito tributário e direito financeiro. Então, vocês vão estudar isso lá no direito financeiro, quando forem ver. Então, a gente vai terminar o estudo dos crimes contra a administração da justiça na próxima terça-feira, repito, na semana que vem. E aí vocês devem se recordar que no primeiro dia de aula nós combinamos de que nós começaríamos pelos crimes contra a administração e quando nós finalizássemos os crimes contra a administração, aí nós voltaríamos para a unidade 1, crimes contra a família, crimes contra a calamidade pública, crimes contra a paz pública e crimes contra a fé pública. Então, na próxima quinta-feira, quando eu digo da próxima quinta-feira, é quinta-feira da semana que vem, a gente volta, Juliana, para a primeira unidade. Então, a gente vai terminar esses crimes contra a administração na terça-feira da semana que vem, ou seja, a primeira parte do nosso conteúdo vai ser concluída, e a parte mais densa, vocês vão ver que quando a gente avançar para os outros crimes na quinta-feira da semana que vem, são aulas mais leves, são menos crimes, são crimes de melhor e mais fácil compreensão. Tá? Por isso que eu faço essa inversão do conteúdo, para a gente ver a parte, Caroline, mais pesada no início do semestre, e aí na segunda metade do semestre, que a gente começa na semana que vem, a gente vai ver crimes menos complexos, tá bom? Mas enfim, fiquem bem, descansem na quinta-feira, rezem, na terça-feira que vem, a gente conclui aí o estudo dos crimes contra a administração, tá bom? Muito bom ver vocês, contar com vocês aqui, até semana que vem, se Deus quiser.